A verdadeira empatia versus o interesse disfarçado. O que realmente se esconde por trás do como você está? Quantas vezes você já ouviu alguém perguntar como você está? Parecia uma frase simples, mas por trás dela, uma enxurrada de intenções ocultas pode estar escondida. Essa pergunta aparentemente inocente carrega um poder impressionante de tocar ou ferir. Por vezes, é uma porta aberta para a empatia, uma chance de conectar-se genuinamente, mas em outras é apenas uma fachada, um eco vazio, repetido por conveniência ou interesse. E quando percebemos que a intenção não é verdadeira, algo em nós se quebra. Pessoas que realmente se importam são como um farol em meio a um oceano de superficialidade. Elas perguntam porque desejam saber, porque se preocupam, porque enxergam em você algo além do utilitário. Há algo confortante em como essas pessoas demonstram preocupação, não apenas nas palavras, mas em sua presença. Quando você responde, elas escutam. E não é qualquer tipo de escuta. É um silêncio carregado de atenção, de validação, de respeito. Você sente que sua dor importa, que seu momento é digno de acolhimento. Em contraste, existem aqueles cuja pergunta vem com segundas intenções tão evidentes que se tornam dolorosas. Eles não querem ouvir a verdade, apenas querem cumprir um protocolo, talvez fingir um interesse que nunca existiu. Esses sorrisos que não chegam aos olhos, essa pressa em desviar o assunto para algo que os beneficie, tudo isso denuncia que sua resposta nunca foi relevante. A falsidade é um golpe sutil, mas profundo, principalmente para quem, em sua vulnerabilidade, esperava por um pouco de humanidade. Há algo devastador em perceber que alguém que parecia estar ali por você estava, na verdade, apenas pensando no que poderia obter. Quando você tenta abrir seu coração, mas se depara com um muro de desinteresse, a dor da rejeição não dita é quase insuportável. Esses momentos nos fazem questionar a sinceridade dos laços que construímos. Quantos deles são realmente firmes? Quantos sobreviveriam se você não tivesse mais nada a oferecer? E talvez o golpe mais profundo venha ao percebermos o quanto já servimos um dia para tantas pessoas. Em quantas ocasiões fomos apoio, solução, ombro, presença? Quantas vezes estivemos lá, prontamente para atender, consolar, resolver? Mas quando as mesas se viram e nos encontramos numa situação complicada, afogados em dificuldades, lutando contra algo tão profundo quanto a depressão, percebemos uma verdade dura e cruel. Aqueles que pensávamos serem amigos, pessoas genuínas, simplesmente desapareceram. Não nos procuraram mais. Não havia mais interesse, porque deixamos de servir a seus propósitos, deixamos de alimentar suas conveniências. E assim, olhamos ao redor e vemos o tão pouco que restou. As vozes que permanecem, poucas e raras, são aquelas que verdadeiramente se importam. Enquanto isso, os outros, sempre que questionados, dizem estar ocupados. Mas não é ocupação que nos afasta. Sabemos disso. É o desinteresse puro, a incapacidade de priorizar o que não os beneficia. Isso dói, rasga, cria feridas que parecem não cicatrizar. E, no entanto, talvez o mais doloroso seja o impacto prolongado desse tipo de relação. Ele corrói nossa capacidade de confiar, deixa cicatrizes que nos fazem hesitar antes de nos abrirmos novamente. Quantas oportunidades de conexão genuína perdemos porque ainda estamos carregando o peso de falsidades anteriores? O que isso faz com a nossa visão de nós mesmos e dos outros? Em momentos assim, parece que a solidão é o único refúgio seguro, um lugar onde pelo menos as intenções não precisam ser questionadas. A linha entre empatia verdadeira e interesse disfarçado é muitas vezes tão fina quanto um fio de cabelo.
Mas quem vive o impacto emocional dessa diferença sabe como ela é real e poderosa. As pessoas empáticas são aquelas que permanecem. Elas ficam mesmo quando você não está no seu melhor, mesmo quando você não tem nada a dar. Já os interessados condicionais desaparecem, deixando você com o vazio de suas expectativas não atendidas. E ainda assim, precisamos admitir, vivemos em um mundo onde a superficialidade é incentivada. As conexões rápidas, os laços frágeis e os gestos de preocupação performáticos são vistos como normais. Essa normalização do interesse disfarçado é uma das grandes tragédias dos tempos modernos. Em meio a isso, como podemos encontrar e cultivar relações autênticas? Talvez o primeiro passo seja olhar para dentro, ser sinceros em nossa própria empatia. Perguntar apenas quando estivermos dispostos a ouvir. E ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Porque no final das contas, não é apenas sobre como você faz os outros se sentirem. É sobre como você constrói um mundo onde as palavras carreguem peso. Onde, como você está, volte a significar algo. Se você se identificou com esse texto, talvez seja a hora de refletir sobre os laços que te cercam. Quem está ao seu lado por você? Quem está apenas porque você é útil? Essas respostas podem não ser fáceis de encarar, mas elas são essenciais para proteger sua essência. A empatia verdadeira é um presente raro, mas ela existe. E ao reconhecê-la, podemos nos cercar de pessoas que nos ajudam a crescer, a florescer, a ser quem realmente somos. E acima de tudo, é crucial lembrar que você também tem o poder de ser essa pessoa para alguém. Pequenos gestos, como uma pergunta genuína ou um olhar atento, podem mudar o dia ou até a vida de alguém. Empatia é uma prática, uma escolha constante de estar presente, mesmo quando o mundo insiste em nos distrair. Ser empático não significa apenas ouvir, significa carregar, ainda que por alguns instantes, o peso do outro. É um ato de coragem em um mundo que nos ensina a fugir da dor. No final, o que todos desejamos é apenas isso: sermos vistos, ouvidos e compreendidos. Porque na vastidão de nossas existências, a verdadeira empatia é o elo que nos lembra que nunca estamos completamente sozinhos. Quando encontramos quem nos veja de verdade, quando somos capazes de ver o outro em sua plenitude, algo mágico acontece. Um tipo de conexão que nem o tempo nem a distância podem apagar.